Oi, pessoal, boa tarde. Eles falaram que iam fazer e fizeram. Eu quero agradecer a todos pela presença. Vocês vão me desconcentrar, mano. É um prazer estar aqui. Eu sou a Gedene Kenshima e hoje a gente vai falar de carreira, de plaquinha e aquelas coisas mais que a gente gosta da área de hardware, ok? Então, tudo começa com o pisca-LED e daí nós vamos seguindo aí uma carreira que, apesar de ser uma coisa muito prazerosa, uma coisa que a gente acaba levando muito na esportiva, mas é possível também a gente ganhar dinheiro, porque nós precisamos pagar nossos boletos, né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre mim, para quem não me conhece, falar do que é e o que não é o Arduino, porque todo mundo tem algumas ideias quando fala o nome Arduino, acha que é uma coisa, e a gente vai desmistificar o que é e o que não é. Aí eu quero falar sobre carreira, algumas possibilidades de coisas que nós podemos fazer, né, para ganhar dinheiro usando o Arduino e principalmente onde a gente pode aprender sobre o Arduino, tá bom? E aí no final a gente abre o espaço aí para perguntas e aí também a gente pode conversar aqui fora do palco porque vai ter uma palestra próxima e eles vão expulsar a gente se a gente ficar aqui rendendo muito, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Então vamos lá. Ali é um pouco das minhas plaquinhas, só que essa foto está totalmente desatualizada, já vai fazer 4 anos dessa foto. Todas essas placas que estão ali na mesa são todas Arduinos. Então, são várias versões. Todo mundo acha que o Arduino é só aquela placa Arduino Uno, R3, mas existem várias e várias outras, tá? Atualmente, eu sou professora na FATEC de São Bernardo do Campo e na ESEG. A ESEG é a faculdade do Grupo Etapa. Estou cometendo a loucura, eu digo que é loucura mesmo, fazer um doutorado e trabalhar ao mesmo tempo na Universidade Mackenzie. Estou fazendo doutorado em Engenharia Elétrica e Computação. E aí eu uso esse termo de evangelista do Arduino, porque eu adoro falar sobre plaquinhas, eu tenho várias delas e conheço outras placas além do Arduino, não somente o Arduino, mas Raspberry, ESP, dentre outras. E eu gosto de levar a palavra do Arduino. Claro, eu não vou bater na sua porta no sábado de manhã ou coisa do tipo, mas se você viver num evento, provavelmente eu vou estar falando de Arduino e plaquinhas relacionadas, tá? Eu escrevi alguns livros que são chamados os Nas Linhas do Arduino, o Arduino Fashion Geek e o Nas Linhas do Arduino Plus, que vocês até vão encontrar ali na bancadinha da Novatec, tá bom? Então, se vocês quiserem ir lá e conhecer um pouco, eu falo dessa questão de tanto da parte fashion, tanto da parte de programação, para quem não conhece e para quem já conhece um pouco. E o pessoal tem os apelidos, me chamam muito de Tia G, da menina que solda, enfim. Então, às vezes você não vai lembrar da GDN, mas vai lembrar que é aquela doida que fala de plaquinha, tá? E, por último, tem um projeto especial que eu sou madrinha, chamado Os Candengue Cientistas, que é em Angola, na África. E eu tive lá até em 2019, e na edição de 2019 do RoadSec, eu falei sobre a experiência que eu tive lá em Angola, sendo madrinha desse projeto. Foi uma experiência muito marcante. Então, vamos lá falando da apresentação. Vamos desmistificar o Arduino. O que é o Arduino e o que não é, tá bom? Vamos lá. Começando do que é. Opa. O passador tá... Vamos lá. Ele é uma plataforma de prototipagem. Todo mundo acha que o Arduino é somente uma placa, mas a gente chama de plataforma. Por que plataforma? A gente tem a composição de hardware e software, certo? Então, não existe o hardware sem o software e não existe o software sem o hardware, ok? E aqui a gente vai unir duas coisas muito legais, que são a parte de programação e a parte de eletrônica. Muitas das pessoas da área de eletrônica têm dificuldade de programar e muitas pessoas da área de programação têm dificuldade com hardware. E aí o Arduino veio para desmistificar isso, de unir essas duas coisas para um bem comum, tá? Nós usamos de linguagem principal a linguagem Wiring, que ela é baseada na linguagem C. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu programo em C. Mas alguns comandos do Arduino são muito específicos. Por exemplo, pinmode, digital write, digital read. Eles não existem no C, mas eles existem no Wiring. Então, vamos dizer que como se fosse uma extensão, tá bom?
Mas a gente também pode programar ele em outra linguagem. Então, é possível fazer algumas programações já no JavaScript, Python, Node-RED. Também dá para programar em blocos. Então, tem muita possibilidade que a gente pode fazer se você não está habituado com o C/Wiring, ok? E, principalmente, o open source significa o quê? A gente tem um código aberto, um hardware aberto, a gente consegue fazer placas, desenvolver as nossas próprias placas e isso não ser considerado pirataria, tá? Então, se você quer desenvolver a sua própria placa Arduino, você pode, desde que você não use o nome Arduino, porque o nome Arduino é uma marca proprietária. E aí você pode criar a placa com o nome que você quiser. Então, vou dar um exemplo brasileiro. Existe uma placa Arduino no Brasil chamada Severino. Existe outra placa chamada Mar Menino, que é o Arduino cearense. Então, vocês podem criar as placas que vocês quiserem com outros nomes. E aí vai da criatividade de vocês, tá bom? Agora, o que não é o Arduino? Uma das coisas que muita gente fala quando vai vender curso de Arduino, vai vender o curso do microcontrolador Arduino. Não, o Arduino não é o microcontrolador, tá? O microcontrolador é uma parte do Arduino, que vamos dizer que é o cérebro dele. Então, essa parte que tem esse chip aqui, esse daqui é o microcontrolador. Então, ele faz parte da placa, mas o Arduino não é só isso. Se não tivesse as outras coisas, né, ele não seria uma plataforma. Então, se trata de uma plataforma e não somente de um microcontrolador. Então, se você vê alguém vendendo um curso de microcontrolador Arduino, desconfie, porque ele não é só isso, tá? O Arduino não é mágico. Então, muitas pessoas acham que vai resolver a vida com o Arduino. Nossa, eu tenho um projeto e quero botar um Arduino lá. E o Arduino não vai fazer puff e vai fazer tudo lá para você. Se você não fizer a programação correta, se você não colocar a composição de hardware, dos componentes e tudo mais, vai servir para um peso de papel. Então, ele não é mágico. Você precisa tanto fazer a parte de programação quanto a montagem de hardware, ok? O Uno não é a única versão existente. Então, todo mundo acha que aquela primeira placa ali, o Arduino Uno, é a única versão do Arduino que existem. Se você vê aqueles outros formatos, são todos Arduinos também. O Arduino Nano, o Arduino Pro Micro, o Arduino Pro Mini e a LilyPad. Ah, aquela placa redonda é um Arduino? É. E é um Arduino que a gente usa principalmente para fazer circuitos vestíveis. Existem só esses? Não, existem milhares de placas. Então, vocês viram lá na primeira foto que tem um monte de plaquinha de Arduino. O open source não é um oba-oba. Então, muita gente acha o quê? Tem um material na internet, eu consigo copiar, eu consigo fazer meu projeto. Mas muita gente acha que só pegar o projeto na internet, só baixar as coisas na internet, é o open source. Mas não é. O open source a gente fala de compartilhamento. Então, eu compartilho o meu projeto, você compartilha o seu projeto, a gente conversa, a gente fala com pessoas da comunidade do mundo todo, certo? Mas não é assim, eu só pego. Você também tem que contribuir para a comunidade. Então, o que acontece? As pessoas, por exemplo, que fornecem o programa do Arduino, você tem uma opção lá que você vai baixar o programa, aquela opção diz se você pode fazer uma doação ou não. Por que essa doação? A doação serve para quê? Você precisa pagar os funcionários que trabalham na empresa do Arduino, você precisa manter o servidor, o site, dentre outras coisas. Então, não existe almoço grátis. Então, assim, é tudo gratuito e tal. Não confunda open source com gratuito, tá? Se você puder trazer uma contribuição para a comunidade, de trazer projetos, trazer melhorias, traduções e outras coisas, isso é muito bem-vindo na parte de hardware e na parte de software, ok? Então, não pense que o open source é simplesmente o oba-oba, tem tudo de graça aqui, eu pego e tá tudo ok. Não. Então, contribua também, certo? E, por último, o Arduino não tem acento. O meu amigo Daniel tá ali e a gente brinca muito com isso, porque o pessoal escreve em português e por causa da pronúncia, Arduino, acha que tem acento no i e não tem. O Arduino é um nome próprio, é um nome italiano. Inclusive, se alguém for na Itália, pode ser que conheça alguém chamado Arduino. Então, ele não tem acento, tá? Então, escreva um Arduino sem acento. O corretor fez isso. Às vezes é o corretor, às vezes a pessoa coloca mesmo. Mas não tem acento não, tá? E aí, falei o que é o Arduino
E tudo começa com o quê? Com pisca-LED. Então, eu coloquei ali um gif de uns LEDs piscantes, né? Quando você começa no mundo mágico da computação física, você começa primeiro piscando um LED, tá? E aí depois você começa fazendo outras coisas. Não seja tão ambicioso de, eu já quero fazer um negócio conectado via Wi-Fi, colocar um GPS, que não sei o quê, sem antes você ter passado pelo Blink, pelo pisca-LED. A partir daí, a mágica começa, mas é muito mais além do que só o pisca-LED que a gente pode fazer, tá bom? Vamos passar aqui pro... Ai, meu Deus, ele vai passando direto. Vamos lá. Quais são as carreiras que eu posso seguir se eu souber mexer com Arduino, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem aqui... Cadê? Vamos lá. Você pode fazer projetos de forma freelance. Então, é uma das coisas que demanda bastante. E tem bastante gente na área precisando de pessoas que façam projetos com Arduino. Legal é você aprender, você poder fazer os seus próprios projetos. Mas nem sempre você tem tempo hábil para isso e você vai precisar ter uma pessoa que saiba. Muita gente me procura para fazer projetos também, mas nem sempre dá tempo. Então, quais são as áreas que a gente pode atuar aí com o Arduino? A gente pode ter na área de agro, você tem muitas possibilidades na área de agro, na área de saúde, na área de artes. Os artistas estão fazendo exposições interativas e essas exposições têm Arduino lá dentro daquelas coisas. Né? Aqui essa foto é uma exposição de uma exposição que teve no Sesc Santo André, chamada Pastor. E ali são cristais que tem tags RFID embaixo dele. E aí, conforme passando por um leitor, ele acendia uma luz e emitia um som. Parece ser uma coisa lá fantástica, né? E tem toda uma história do pastor e tal. Mas ali embaixo é um Arduino. Por que eu coloquei aquela foto? Eu consertei aquele projeto ali que deu um probleminha. Então, eu sabia que ali embaixo tinha uma Raspberry Pi e tinha um Arduino Nano, tá? Então, esses cristais que as meninas estão mexendo aqui, eles eram submetidos a uma leitura de tag, e essa tag dizia qual tipo de cristal que era, e aí, dependendo do cristal, ou ele acendia na cor rosa, ou ele acendia na cor azul e emitia um som. E aí tinha toda uma história lá envolvida. Então, uma exposição artística também demanda o conhecimento na área de Arduino e programação. Na área de moda também, cada vez os vestidos, as coisas conectadas que a gente vê nos desfiles, não é somente as roupas, mas a tecnologia traz um glamour nisso. A área industrial, eu coloquei um sinal de mais, por quê? Porque não é só o Arduino que você tem que saber na área industrial, tem que saber um pouco mais, saber de sistemas embarcados, outros microcontroladores, enfim. E muitas vezes o Arduino não é bem aceito na questão industrial. Então, se você falar Arduino para certas pessoas, eles ainda torcem o nariz, falam que você tem que saber mexer com outras coisas. Então, o Arduino é a base para você começar e se aprofundar nesse conhecimento e ir além. Mas, na parte industrial, você precisa saber um pouquinho mais do que isso, tá bom? Então, projeto sob demanda, tanto a questão de você projetar, da questão de você consertar, a questão de você dar uma consultoria e tal, isso, o seu conhecimento em Arduino vai ser bastante útil. Tá bom? E aí eu também coloquei a questão de consultoria, né? Só que a consultoria seria o suporte para essas pessoas que querem desenvolver. Mas consultoria não é você fazer o projeto, mas é você dar suporte para a pessoa que está fazendo. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento todo para fazer aquele projeto e precisa de um empurrãozinho, uma ajuda, entendeu? E você, como consultor, você pode dar suporte para essas pessoas. Esse projeto já pode ter começado, ele pode estar em andamento, ele pode você fazer um brainstorm das ideias desse projeto, um projeto que já está implantado e precisa de adaptações, precisa de mudanças, tá? Mas lembrando, se o cara pedir para você fazer o projeto, aí você está desenvolvendo. A consultoria é o suporte para quem vai desenvolver. Então, a pessoa vai desenvolver e precisa de um suporte, vai consultar você, mas você fazer já não é mais a consultoria, tá? E aí, uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes as pessoas querem baratear muito, né? E acha que você vai resolver tudo. Inclusive, eu tenho uma história que um cara veio me procurar para dar consultoria, mas o cara não sabia programar.
E aí eu dei o suporte na medida do possível, mas aí o cara acabou depois não me pagando, porque ele falou que o projeto não deu certo. Mas coisas que tem que se acertar, são principalmente questões de valores, o valor adiantado. Eu tive que aprender bastante com isso, para depois não passar mais esse perrengue de não vou te pagar porque não deu certo, tá? Tem que deixar um adiantamento sim, porque é trabalho, você não está lá de brincadeira, tá bom? Aí, a questão de criar conteúdos. Então, isso também é rentável? Sim. Pode começar de maneira não rentável? Pode, mas depois você pode ter o seu valor aí. Então, você pode ensinar sobre o Arduino em sites, blogs, redes sociais, vídeos, cursos online. Ali eu coloquei uma foto do site Maker Hero, que também era conhecido como Felipe Flop, né? E aí a Felipe Flop mudou esse nome e eu comecei a escrever conteúdo para lá. Claro, não foi o primeiro lugar que eu comecei a escrever, mas foi o primeiro lugar que foi rentável. Então, eles me pagavam pelos artigos escritos, ou então eu trocava por produtos no site e tal. Então, foi bastante legal essa experiência de ter o seu conhecimento ter o seu conteúdo reconhecido, você compartilhar ideias e ganhar por isso, tá? Eles têm um programa chamado Super Maker, a Maker Hero, né? E aí você pode se candidatar, escrever lá e você conseguir ganhar aí alguma grana. Claro, isso não vai ser uma coisa para sustentar a sua casa, mas uma graninha ali, outra ali, não faz mal a ninguém, tá? Também a gente pode ser instrutor de cursos de Arduino, né? Então, trabalhar de forma presencial ou remota. Ali eu coloquei uma foto do Arduino Day desse ano que eu participei em São Carlos, na UFSCar. Então, eu estava ali com o kit, estava lá ensinando lá o pessoal a mexer com Arduino e tal. Existem cursos que podem ser oferecidos de forma presencial, que podem ser de um dia, que pode ser de 2 dias, que pode ser de uma semana, depende. E pode ser essas oficinas rápidas de 3, 4 horas, pelo menos para a pessoa piscar um LEDzinho e fazer alguma coisa. Isso também é uma coisa que pode ser rentável. O problema, às vezes, é juntar a turma. O que é mais difícil você, além de ministrar o curso, você também fazer a divulgação e as pessoas conhecerem você e tal e confiar em você para pagar e ter esse curso aí, tá bom? Então, isso já foi há alguns anos. Vários desses cursos foram de forma gratuita e depois eles começaram a se tornar rentáveis. Aí, deixa eu vir aqui para o próximo. A professor, que foi a área que eu acabei escolhendo. Eu não sei se eu escolhi ou se a docência me escolheu, mas saber Arduino foi um dos caminhos que me levaram à docência, à vida acadêmica, tá bom? E o que está acontecendo? Muito está se falando da área maker nas escolas, principalmente ensino infantil, fundamental e médio. Então, não é só o ensino superior sabendo sobre microcontrolador e essas coisas. O ensino básico também já está tendo muito isso, né? Então, área maker, então tem sala maker, sala de robótica. E nas escolas particulares está tendo uma demanda muito grande disso, de professores que saibam lidar com crianças e ensinar a fazer os seus robozinhos, usando Lego, usando Arduino, usando outras coisas. E o pessoal, geralmente, de pedagogia não entende muito disso, né? E a gente, sendo da área, aí a gente tem que ir caminho inverso, a gente tem que conhecer a área pedagógica para ser professor aqui. E na questão de disciplinas com microcontrolador, aí já vai para o ensino técnico e superior. Então, além do pessoal do ensino fundamental e médio, que já estão vindo com essa carga maker já de muitos anos, né? Aí já chega no ensino superior, ensino técnico, tem outras disciplinas, eles já vão ter ideias, né? Mas aí você também precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado e saber lidar com a molecadinha aqui do técnico e o pessoal do ensino superior. Então, eu comecei com Arduino por conta própria e depois acabou ele que virando a minha profissão usando essa parte de microcontroladores. Eu ministrei aulas na ETEC Albert Einstein por 2 anos. Depois eu entrei no Instituto Federal, então era ensino técnico e ensino superior. E hoje eu estou só no superior na FATEC São Bernardo e na ESEG. Então, a área de tecnologia e engenharias tem disciplinas relacionadas com microcontroladores, com internet das coisas. E isso tudo envolve você conhecer um pouco sobre
o Arduino, tá bom? E, por último, você pode escrever sobre o Arduino, né? Então, é assim, livros de tecnologia, apesar de o pessoal falar, tem tudo na internet, tem site, tem blog, mas tem gente que ainda é adepto à leitura de um livro físico, né? E isso dá bastante trabalho de escrever. Aí até o Daniel estava falando ali para mim, caramba, eu tô com 4 livros engavetados e você escreveu 3. Como é que você conseguiu? Essa experiência de estar em palestras, de estar em oficinas, de estar ensinando Arduino todo semestre em curso técnico superior, isso gerou uma carga de aprendizado que eu acabei transformando naquele primeiro livro da capa verde, que é o das linhas do Arduino. Ele traz essa experiência que eu tive na docência de entregar conteúdo toda semana e acompanhar o aluno. Só que o editor da Novatec falou assim para mim, Gedeane, uma coisa é o PDF que você criou para os seus alunos e você tá lá junto com eles e tirar dúvida com eles, se eles perguntarem, professora, ó, não estou entendendo isso aqui, você vai lá e explica. Só que o livro não tem eu lá explicando para a pessoa. E aí como é que faz isso, né? Aí você tem que colocar de maneira mais clara possível, com maior riqueza de detalhes no livro, para que a pessoa vá sozinha e não precise de você estar lá. Claro, eu sempre fico à disposição, várias pessoas me chamam no inbox do Instagram, enfim, e falam, eu comprei o seu livro e tenho alguma dúvida tal, eu sempre estou disposta, né? Mas é diferente da aula versus o texto que a pessoa vai estar lá remotamente, tá bom? E você pode falar, o livro é muito difícil, logo de cara a gente pode começar a escrever outra coisa, né? Então, artigos, a gente pode ter artigos científicos, artigos de internet. Então, por exemplo, o primeiro local que eu comecei a escrever foi o Embarcados. Depois do Embarcados, escrevi artigos para o Instituto Newton Braga, para o Bol da Eletrônica, para Felipe Flop, que agora é Maker Hero. Então, você começa a escrever lá e você também tem que ler o das outras pessoas para você entender a linguagem e como você vai falar com o público, porque a maneira que a gente fala verbalmente não é a maneira que a gente escreve, né? Então, é bom a gente dar uma treinada com artigos, com blogs e tal, e depois a gente pode condensar isso tudo e virar um livro. Mas aí eu falei de tudo isso, mas antes de ensinar, antes de projetar, de consertar, a gente precisa aprender. Aí você pode falar, onde é que eu vou aprender todas essas coisas, né? Bom, aqui está uma pilha de livros que eu usei esse semestre. Então, além de escrever, eu gosto de ler. Então, eu gosto de entender o que está rolando de novidade, o que é que as pessoas estão falando de projeto. Toda hora eu estou lá na Amazon vendo se tem algum livro novo falando de ESP, de Arduino, de Raspberry, enfim. Então, uma das coisas mais essenciais é leitura. Você pode falar, não tenho a menor paciência para ler. Eu prefiro vídeos, né? Eu prefiro ler blogs, coisa mais rápida, enfim. Livros e tutoriais são coisas que você vai ter que fazer sempre. Outra coisa é você estar num evento como esse, aprendendo e fazendo network, conhecendo outras pessoas que falam desse assunto. Então, você pode acompanhar pessoas vendo aqui no palco do RoadSec, em outros eventos, e depois acompanhar o que elas estão fazendo e aprender muito com elas, conversando muito com elas, enfim. E, por último, e o mais importante é você praticar. Você não aprende só lendo, você não aprende só ouvindo, mas você tem que colocar a mão na massa. Essa área de hardware, se você só ficar lendo, você não vai entender. Você precisa praticar incansavelmente. Faz 10 anos que eu mexo com a plataforma Arduino. Aquela foto é de 2013. Então, eu comecei mexendo todo final de semana, brincando com isso, levando isso como uma brincadeira que acabou ficando bastante séria. Mas se você não... comprei um livro. O livro tem um tutorial. Faço o tutorial dele. Aquele livro chamado Arduino Básico, eu fiz o livro quase todo. Então, por cerca de 2 anos, aprendendo, para depois ensinar. Então, antes de você fazer, de você projetar, de você entender essas coisas, você precisa praticar, aprender de novo. E quando você está ensinando, você vai ver que as outras pessoas têm dúvidas que vocês não pensaram e você vai acabar aprendendo junto com elas também, tá bom? Eu quero deixar aqui os meus contatos, quero agradecer a presença aqui de todo mundo
E quero saber se vocês têm alguma dúvida, tem alguma questão que vocês queiram comentar, tá bom? E qualquer coisa eu vou estar aqui do lado também para conversar com vocês. Totalmente excelente. Muito obrigado, professora.